Neste exercício, pessoal, vamos trabalhar com a carga distribuída numa região em balanço, né? Aqui, ó, quando você tem essa região aqui em balanço, vocês já vão perceber que o momento ele vai ser negativo, porque a deformada sempre no balanço vai ser como se a boquinha tivesse triste, né? Ah, professor, mas se esse carregamento tivesse atuando para cima, aí você teria um momento positivo, mas eu creio em questão de engenharia civil, você tem um momento carregado suspendendo esse balanço, beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos determinar as reações nos apoios, né? Ó, aqui eu tenho um apoio do primeiro gênero em C, então eu vou determinar o V de C. Aqui eu tenho um apoio do segundo gênero, que eu vou ter aqui também um V de B, né? Professor, tem um H de C? Tem, mas nós não estamos levando em consideração os esforços normais. Isso aqui é uma viga. Se eu levar em consideração os esforços normais, eu não estou trabalhando com viga, mas sim com pórtico. Então, além de eu construir o diagrama de esforço cortante e o diagrama de momento fletor, eu tenho que construir o diagrama dos esforços normais. Não é o caso. Aqui só vou me preocupar com esforço cortante e momento fletor. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Achei as reações. Como é que eu faço para determinar o V de C? Né? Aí, vamos lá. O V de C vai ser determinado pelo somatório dos momentos em relação a B igual a zero, beleza? Eu vou dizer que, como o V de C está para cima, tudo que gerar o momento no sentido horário, eu vou considerar como sendo positivo, ok? Então, em relação a B, esse V de C provoca um momento de quanto? V de C vezes o braço de alavanca, que vai ser o quê? 3 metros com mais 2, 5 metros. Então, fica V de C vezes 5 metros, beleza? Esse carregamento distribuído em relação a B, perceba que ele vai tender a girar no sentido anti-horário. Então, ele vai ser o quê? Negativo, né? Ó, aí vamos calcular esse momento bem com calma, ou seja, é um carregamento distribuído, então eu preciso achar a área para saber o que? O valor dele é equivalente a uma carga concentrada. E vou aplicar essa carga concentrada no centroide desse carregamento. Então, o meu braço de alavanca passa a ser a distância do centroide desse retângulo, ou seja, desse carregamento distribuído, até o ponto B. Beleza? Aí vai ser negativo, porque tende a girar no sentido anti-horário. Aí vai ser, ó, 30 kN por metro vezes, aí eu vou colocar a base, ó, 2 metros. Então isso aqui, pessoal, perceba que eu vou colocar um metro com metro e vai ficar quilonewton, ou seja, é força, né? E nós estamos somando o que? Momento. Então eu preciso de quem aqui? De um braço de alavanca, eu preciso de 1 metro. Beleza? E esse metro vai ser o que? A distância do centroide desse retângulo, né, ó, até o ponto B. Então vai ser 2 mais 3 mais 1, ok? Então vai ser 6 metros. Beleza? Essa força aqui de 80 kN em relação a B também está provocando um momento no sentido que, pessoal? Anti-horário, então é negativo. Menos 80 kN vezes o braço de alavanca, que agora é quanto? É 2 metros. Isso aqui vai ser igual a zero. Quando você coloca isso aqui na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar um V de C igual a 104 kN. Ou seja, eu achei ele positivo. Então, o sentido que eu adotei inicialmente está o quê? Coerente. Beleza? Então, eu tenho essa reação aqui em C. Aí só falta quem? A reação em B, né? E a reação em B vai ser dado pela equação do equilíbrio somatório das forças em Y igual a zero. Vou admitir agora tudo que tiver para cima como sendo o quê? Positivo. Beleza? Aí vai ficar, ó, V de B, né, ó, mais o V de C que eu já encontrei que está para cima também vai ser positivo, 104 kN, menos o 80 que está para baixo, vou levar em consideração ele como sendo negativo,
menos que esse carregamento distribuído também está atuando para baixo, então ele também vai ser negativo, ou seja, menos 30 kN por metro, ou seja, você já percebe que aqui eu estou somando força, aqui eu tenho 1 kN por metro, é um carregamento distribuído, não é força. Então tem que ter o que? O metro aqui, que vai ser o vão de 2 metros, né? Ó, cuidado, pessoal, aqui nós estamos trabalhando com carregamento constante, então é a área desse retângulo. Se esse carregamento fosse distribuído da forma triangular, a área de um triângulo seria o que? O valor dessa intensidade vezes a base, mas eu vou ter que dividir por 2, né? E com relação ao braço de alavanca, se eu tiver vindo aqui de B, vai ser o que? 1/3 desse triângulo. E se tiver vindo aqui de A, vai ser 2/3. Beleza? Por isso que nós aprendemos centroide. Beleza? Então isso aqui vai ser igual a 0. Já somei todas as forças. Quando você vai na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar o V de B igual a 36 kN. Beleza? Então, pessoal, achei. Vocês vão perceber que se não conseguir zerar o diagrama de esforço cortante, esses valores estão errados. Mas é só você fazer um soma, né? Se eu tenho para baixo uma força de 80 e uma força de 30 vezes 2, ou seja, 30 vezes 2 dá 60. Somando as duas, 60 mais 80 dá 140. Então a soma das reações também tem que dar 140, ou seja, 104 mais 36 vai dar exatamente 140. Então provavelmente esteja correto. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Achei as duas forças, agora vamos construir os diagramas. Então eu aconselho você a fazer aqui um diagrama de corpo livre, onde eu vou fazer o esqueminha da minha viga, ou seja, eu tenho nesse trecho aqui esse carregamento distribuído, né? Ó, e esse carregamento é de 30 kN por metro. Depois aqui eu vou ter o que? A reação VDC que está atuando nesse apoio. Então eu vou colocar o que? O valor dessa reação, que foi quanto? Ó, 104 kN, né? Ó, e depois eu vou ter aqui uma força atuando para baixo de 80 kN. E depois vou ter uma reação aqui, ó, de V de B atuando para cima de 36 kN. Ou seja, isso aqui é o que a gente chama de diagrama de corpo livre, ou seja, eu só fiz o esqueminha das forças atuando, né? Ó. Aí aqui, pessoal, vou fazer uma linha de chamada, onde eu vou construir os gráficos para você ir comparando o resultado. Então, o primeiro gráfico que eu vou construir vai ser o diagrama de esforço cortante, ok? Então aqui eu vou ter o diagrama e aqui eu vou ter o V, que vai ser quem, pessoal? 1 kN. A unidade de esforço cortante, como é força, é kN. Então não preciso mais colocar os valores de essa kN, já está estabelecido aqui no eixo, né? Eu só vou me preocupar na questão de ser esforço cortante positivo ou esforço cortante negativo. Ok? Então vamos lá, começando, pessoal, a caminhar e vamos como se fosse calculando, ou seja, eu vou saindo aqui de A até C. É como se eu fosse calculando o esforço cortante, né? Ó, faço uns traçozinhos e coloco o que, ó, corto com a tesoura e faço o equilíbrio. E vocês vão perceber, pessoal, que nesse ponto A, o esforço cortante é quanto? É 0. Né? Não tem esforço cortante, porque não tem força. Ah, professor, tem uma setinha aqui atuando em A. Sim, mas essa setinha ela é proveniente de um carregamento distribuído. E o carregamento distribuído, para ele ter alguma ação, ele tem que ter área. Nesse ponto A não tem nada. Então, o esforço cortante lá é 0. Beleza? Aí, depois que você vai começar a deslocando de A até C, o que é que vai acontecendo? Vai surgindo essa área. E perceba que essa área ela vai aumentando,
né? Então o meu esforço cortante vai aumentando de forma linear, porque perceba, se eu tiver uma distância x aqui, ó, o valor vai ser sempre quem? 30 vezes x. Então já você equacionou, é 30 vezes x, né? Então 30 vezes x é uma função linear, beleza? Sendo que esse carregamento está atuando para baixo, né? Ó, então vocês vão perceber que quando você sai do zero com esse carregamento atuando para baixo, lá naquele esqueminha que nós colocamos para esforço cortante, ele é negativo, né? Ó, então vem do zero e vem até aqui em C no valor de quanto? De 30 vezes 2, ou seja, menos 60. Então você vai vindo aqui de A, ó, e começa a calcular o esforço cortante, vai aumentando, como esse vão é de 2 metros, e aqui você tem uma taxa de variação de 30 kN por metro, atuando para baixo, ou seja, vou aumentando o meu esforço cortante negativo, que aqui a gente está mais à esquerda, né? Ó. Então o que acontece? Em 2 metros eu vou ter o quê? 60. Então você vai sair de zero, do esforço cortante, e vem de forma linear até quanto, pessoal? Até esse valor aqui, ó, que vai ser quanto? De menos 60. Eu não preciso mais colocar a unidade porque já está aqui estabelecido, ó, em quilonewton, beleza? Pronto. Quando eu cheguei aqui em menos 60, cheguei em C. Então o que acontece? Professor, tem uma força de 104 atuando para cima. Então, pessoal, todas as forças que tiverem atuando numa estrutura, no diagrama de esforço cortante, vocês vão ter essa descontinuidade. Então aqui eu tenho essa força de 104, então significa dizer que no gráfico do esforço cortante eu vou dar um salto de quanto? De 104. E como esse 104 está atuando para cima, eu vou dar um salto para cima, ok? Aqui eu vou ter um 80 atuando para baixo. Então, quando chegar nesse ponto, eu vou ter um salto de 80 para baixo. E aqui eu tenho 36 atuando para cima. Então, quando chegar nesse ponto B, eu vou ter um salto de 36 para cima. Olha como é simples. Beleza? Então, se eu estou aqui em 60, eu vou ter que dar um salto de 104. Tá entendendo? Então, esse 104 vai anular esse menos 60 e vai para onde, pessoal? Vai para esse ponto aqui, ó, que vai ser 44, ok? 44. E positivo, tá vendo, ó? Porque esse salto aqui é maior do que esse negativo de 60. Então, ele anula o 60 e depois ainda sobra 44 positivo. Esse salto aqui é exatamente de quanto? De 104. Beleza. Agora eu vou para a região CD. Perceba que a região CD, pessoal, não tem carregamento distribuído atuando, não tem nada. Então o que é que vai acontecer? O meu diagrama de esforço cortante vai permanecer constante, né, ó, de 44. Então, em trechos onde não há carregamento, você vai permanecer constante com o seu diagrama de esforço cortante, beleza? Até chegar em 80. E, professor, esse 80 está atuando para baixo. Então, se você está em 44 positivo, quando você vai dar esse salto de 80, pessoal, você vai vir para cá, ó, para um valor de quanto? Ou seja, 44 menos 80, né? Ó, que vai ficar menos 36. Então você vai vir aqui, ó, para um esforço cortante de menos 36 kN. Como a unidade já está aqui, eu não preciso escrever. Beleza? Aí, ó, vamos agora de D para B, né? Ó, perceba que também não tem carregamento atuando. Então, ele vai permanecer constante de menos 36 até chegar aqui em B, que tem o quê? Um 36 para cima. Então, vai aqui, ó. Se estou menos 36, tenho que saltar 36 para cima, ele vai para onde, pessoal? Para zero. Ou seja, eu consegui zerar o meu diagrama de esforço cortante. Então, está correto as reações que eu determinei. Beleza? Se você não conseguiu gerar, você fez alguma caquinha nas resoluções. Volte e veja onde foi que vocês erraram. Ok? Então, ó, aqui eu vou ter esforço cortante negativo,
né? Nessa região. Nessa região eu vou ter esforço cortante positivo, ok? E nessa região eu vou ter esforço cortante negativo, né? Ó, o que é que significa dizer esforço cortante positivo e esforço cortante negativo? Que nessa região aqui, ó, que vai de A até C, a tendência de corte é essa aqui, ó, tá vendo? É essa aqui, tá entendendo, ó? Ou seja, tá lá, ela tende a cortar desse jeito, mais a esquerda vem para baixo e mais a direita vem para cima, tá vendo, ó? Quando chego nessa região, aí já ocorre uma tendência de corte, o contrário, né, ó, que esse esforço cortante é positivo. Então, mais a esquerda tende a subir, tá vendo? E o mais a direita tende a descer. Então, nesse trecho de C a D, que eu tenho esforço cortante positivo, a tendência de corte já é o contrário, já é essa aqui, ó. Tá vendo? Já é essa aqui. Beleza? E de D até B volta a ser negativo, ou seja, volta a ter a situação de mais à esquerda descer e mais à direita subir. Beleza? Então perceba, pessoal, que esforço cortante ele é apenas a tendência de corte, mas para a gente independe se ele é positivo ou negativo. Por quê? Porque a forma de você combater esse esforço cortante é a mesma para os dois, que vai ser os estribos, né? Então, se eu perguntar para você onde é o ponto mais crítico para esforço cortante, ou seja, o V máximo, aí você vai procurar o maior valor absoluto. E o maior valor absoluto vai ser o que, pessoal? Vai ser 60. E por incrível que pareça, em cima de um apoio, pessoal. Isso aqui é um pilar. Então vocês vão ver que toda ferragem em concreto armado em cima de um pilar, as distâncias entre os estribos são bem menores do que a questão onde você tem um esforço cortante menor. Beleza, pessoal? Então, o meu esforço cortante máximo vai ser 60 kN, que é exatamente... Ah, professor, não é menos 60? Eu vou trabalhar em termos absolutos, porque a ação para combater esforço cortante é a mesma, tanto faz positivo ou negativo. Então eu quero o maior valor absoluto, que é exatamente 60. E vocês vão ver, pessoal, que sempre o esforço cortante estão em cima dos apoios, que isso na edificação é uma coluna, beleza? É um pilar, beleza? Vamos lá agora para o diagrama de momento fletor. Eu vou traçar aqui, ó, essas linhas de chamada, ok? Vou traçar essa linha de chamada e aqui eu vou ter o diagrama de momento fletor, né? Ó, aqui vai ser o eixo para momento, né? Ó, e a unidade já vou colocar aqui, ó, quilonewton-metro. Então não preciso colocar as unidades nos valores, né? Já está tudo bem definido. Beleza? Agora vamos fazer o nosso diagrama de momento fletor, ok? Aí eu já pergunto, qual é o valor do momento fletor em A? Ou seja, nesse ponto aqui. Aí vocês vão ver, professor, o momento em A, né, vai ser uma extremidade, então vai ser o valor do momento aplicado lá. Mas peraí, não tem momento aplicado lá, então vai ser zero. Então o momento aqui, pessoal, em A vai ser zero. Então, ó, uma forma de você conferir se realmente calcule o momento lá em A, né? Ó, vamos calcular o momento em A. Então, ó, se você calcular o momento em A, vamos lá, ó, eu vou pegar tudo que está à direita. Essa força de 36 provoca um momento positivo ou negativo. É só você colocar, ó, a força de 36 atuando, ó. Ah, professor, provoca uma boquinha sorrindo, é positivo. Então, 36 vezes o braço de alavanca, que vai ser quanto? 2 com mais 3, 5 com mais 2, 7. Então, 36 vezes 7. Esse 80 atuando provoca um momento positivo ou negativo? Ah, professor, estou vendo aí a atuação dele é uma boca triste. Então, vamos lá. 36 vezes 7 menos 8 vezes 5. Né, ó, beleza. Esse 104, ele atuando, provoca um momento positivo ou negativo? Ah, professor, positivo, a boquinha sorrindo. Porque eu estou calculando o momento em relação a A, pessoal. Por isso que eu estou segurando a régua aqui em A e estou vendo, ó, o 104,
o 80 e o 36. E eu sei se é positivo ou negativo, porque eu estou segurando aqui em A. Essa porcaria aqui, esse meu dedo, tá vendo? Ó, é A. Então eu sei como se comporta o 36, eu sei como se comporta o 80 e sei como se comporta o 104. Beleza? Então vai o quê? Ó? 36 vezes 7, 80 menos 80 vezes 5, mais 104 vezes 2. Beleza? Falta quem, pessoal? O carregamento distribuído. Esse carregamento distribuído em relação à prova com momento positivo ou negativo. Olha ele atuando aqui, esses dedinhos, a setinha aqui. Tá vendo? Ó, professor, uma boquinha triste. Então, ó, menos 30 vezes 2 vezes o braço de alavanca, que é quanto? Que é 1. Quando você coloca isso na calculadora, pessoal, vai dar zero. Ou seja, 36 vezes 7 menos 80 vezes 5 mais 104 vezes 2 menos 30 vezes 2 vezes 1 vai dar igual a zero. Então o momento aqui é zero. Ok? Qual o valor do momento em C? Ah, professor, se eu consigo calcular o momento em A, eu também consigo calcular o momento em C. Sendo que o momento que eu vou calcular em C, vou até fazer o cálculo aqui, ó, o momento que eu vou calcular em C, momento que eu vou calcular em C. Ou eu considero um lado, ou eu considero do outro. Eu não posso considerar os dois, pessoal, porque se você considerar os dois lados, isso é uma equação de equilíbrio, e nós vimos que é zero. Tá entendendo? Vai zerar. Mas quando você vai calcular o momento lá em C como sendo um esforço interno, o que é que você vai fazer? Vai cortar aqui, pessoal, com a tesoura, que a gente vem fazendo sempre. Tá entendendo? Então, toda vez que eu vou calcular um esforço interno, que é o caso do diagrama do momento fletor, eu vou aqui e corto com a tesoura, tá vendo? Ó, corto com a tesoura, ou eu trato de um lado, ou eu trato do outro, né? Ó. Então, se eu fizer o M de C em relação a esse lado aqui, ó, que eu vou fazer menos cálculo, esse momento vai ser o quê? Negativo. Né? Ó. E de quanto? De menos 30 kN por metro vezes 2 metros vezes 1 metro. Beleza? Aí quando você vai na calculadora, você vai encontrar menos 60 kN. Ou seja, isso aqui, pessoal, vai ser, aí eu vou aqui, ó, no gráfico, isso aqui vai ser o quê? Menos 60 kN metro. Não precisar nem colocar, que já está aqui no eixo do momento fletor. Então vai dar o que? Menos 60. Beleza? E vocês vão perceber, pessoal, que quando você equaciona o momento fletor em relação a uma distância x, né, ó, esse momento fletor M de C vai ser o que? Menos 30 vezes x, tá vendo? Ó, vezes, como eu estou calculando um ponto genérico aqui, ó, vezes x sobre 2, né, que é o braço de alavanca, x sobre 2. Ok? Então isso aqui vai ficar o que, pessoal? Menos 30 dividido por 2 dá menos 15x ao quadrado. Então isso aqui é uma função o que, pessoal? Parabólica. E ela é negativa. Tá entendendo? Então ela tem uma concavidade voltada para baixo. Então a representação vai ser dessa forma aqui, ó. Não, então aqui eu tenho... Ah, professor, então quer dizer que aqui de C para D eu consegui achar um esforço cortante constante. E o meu diagrama de momento fletor vai ser um grau, ou seja, a função constante é grau 0. O próximo grau é o grau 1, que é uma função linear. Tá entendendo? Então, a representação aqui, agora desse próximo trecho de C até D, vai ser uma reta, né? Ó. Mas ser uma reta de como? Ah, professor, é só eu achar o valor do momento em D. Ah, professor, deixa eu ver. Vamos lá, calcular o momento em D. O momento em D vai ser igual a quanto? Ou eu analiso de um lado, ou eu analiso do outro. Ah, professor, é melhor analisar desse lado aqui, ó, porque tem menos cálculo. Se eu for fazer desse lado, vou usar mais cálculo. Então, vamos fazer do lado direito. O momento em D vai ser igual a quanto, pessoal? Note que eu estou calculando o esforço interno, como se eu estivesse cortando aqui
e ou trabalhando com um lado ou com o outro, né? Ó, então vai ser o que, pessoal? 36, né? Ó, vezes 2, ou seja, positivo, né? Ó, então 36 vezes 2 dá 72. 72, ou seja, mais 72. Então o 72, pessoal, vai estar mais ou menos por aqui, ó. Isso aqui tudo em escala, pessoal. Se isso aqui é 60, o 72 vai dar um valor maior. Então, este valor aqui vai ser 72 kNm. Beleza? Aí é só você unir, ó, uma reguinha, né, ó. É só você unir com uma reguinha e você tem o gráfico já estabelecido. Beleza? Aí vamos lá. Qual é o momento em B? E professor, o B é uma extremidade. O B não é um engaste, porque se fosse um engaste, lá teria uma reação de momento. Então não tem momento lá não. Então o valor do momento numa extremidade é exatamente igual o momento aplicado. Como não tem momento aplicado, o valor aqui é quanto, pessoal? Do momento é zero. Então vai sair de 72 e vai descer para zero. Pronto, pessoal, já fiz o diagrama de momento fletor. Aqui eu vou ter momento fletor negativo, ou seja, nesse trecho daqui até aqui eu vou ter uma boquinha triste, e aqui eu vou ter momento que, pessoal? Positivo. Ok? Então nesse trecho aqui eu vou ter uma boquinha sorrindo. Ah, professor, então quer dizer, se eu for fazer um esquema da deformada, nesse ponto aqui, eu vou ter o ponto de inflexão, porque você vai inverter o sentido de concavidade para baixo para o sentido de concavidade para cima, que é a boquinha sorrindo, tá vendo? Ó? Então, pessoal, se eu fosse fazer um esqueminha aqui de deformação, o que acontece? Esse trecho aqui eu vou fazer com os valores, uma deformada grande, para ficar mais visível. Ó, esse ponto vem aqui, como tem um apoio, não vai se deformar. Aí chega aqui, ó, aí aqui começa a ter uma deformação com a boquinha sorrindo, ok? Então esta é a deformação. Esse ponto aqui é aquele ponto que a gente chama de inflexão. Ele vai sair de uma concavidade negativa e vai passar para uma concavidade positiva. Ok? Que vocês aprenderam lá em cálculo. Né? Então pronto, pessoal. Ah, professor, mas eu preciso saber qual é o valor do momento máximo. Agora, o momento você tem que saber qual é o momento máximo positivo. Né? Ó. Ah, professor, o momento máximo positivo, colocar até o sinal de mais, vai ser igual a quanto? Ó? 72 kNm, que vai ser nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Então, neste ponto aqui, você vai ter que colocar a ferragem embaixo, né? Ó, porque aqui você vai ter o momento máximo. Ou seja, você pode ter uma ferragem de composição positiva, mas aqui você vai ter que reforçar essa ferragem, porque nesse ponto tem um momento máximo, né? E qual vai ser o momento máximo negativo? Ah, professor, o momento máximo negativo vai ser de 60 kNm, que vai ser em cima aqui dessa coluna aqui, ó, desse pilar C. Então perceba que nesse caso, pessoal, eu espero que vocês estejam entendendo o desenho. Você vai ter que colocar uma ferragem negativa aqui em cima de C, ó. Ok? Tem os transpasses. Isso aqui você vai ver lá em concreto. E aqui você tem um momento máximo positivo, que é exatamente aqui. Você vai ter que ter um reforço na ferragem positiva, né? Ó, olhe, pessoal, o quanto o diagrama de momento fletor ele é importante, porque imagine você calcula o lugar errado, coloca a ferragem lá, o bicho pum, quebra. Mas calma, mano, tu não colocou a ferragem no lugar, tanto na ferragem positiva como também na ferragem negativa. Beleza? Então eu aconselho a vocês, primeira edificação que vocês fizerem seja a casinha do cachorro, porque se cair, só mata o cachorro. Beleza? Então, pessoal, dê um like aí, se inscreva no canal e fui. Vamos para o próximo exercício.